Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas estes hão de nascerem todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Desse tronco hão de nascerem diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos hão de ser secos, se não cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter essa árvore e varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são sentenças, e por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto, e o fim é que se há de ordenar o sermão, de maneira que há de haver frutos, que há de haver flores, que há de haver varas, que há de haver folhas, que há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, em uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem de tudo frutos, não se pode ser, porque não há fruto sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto e o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isso nascido e formado de um só tronco. Bom, aqui continua, mas eu vou encerrar por aqui. Esse trecho eu acredito que seja um dos mais alegóricos assim em relação a como escrever uma dissertação. Se você me perguntasse como eu posso escrever uma boa dissertação, eu diria que você seguisse esse conselho que ele deu agora, porque ele resumiu tudo aqui. Ele compara um texto dissertativo a uma árvore, então ele fala que ela tem que ter uma raiz aprofundada. O que seria isso? No caso dele, ele fala que a raiz deve ser aprofundada no Evangelho, mas nós temos que ter uma raiz nós temos que ter embasamento teórico. Então, para escrever uma tese, você precisa ler. Primeiro de tudo, você precisa ter bons leitores, bons conceitos literários, você precisa ter uma boa referência teórica. Você precisa estudar sobre o assunto que você vai dissertar primeiro. Você não pode começar sobre um assunto e se perder no meio do caminho e começar a falar de outro assunto. Você viu que ele falou que nasce de uma raiz, ele há de ter um só tronco. Então, significa que você deve começar e terminar no mesmo assunto. Eu vou falar sobre política dentro do contexto brasileiro na década de 90. Então, eu vou falar só sobre esse assunto. Eu não vou no meio do caminho falar sobre, sei lá, a música, sobre televisão, dentro daquele contexto. Eu vou falar só sobre política. Eu preciso começar e terminar no mesmo assunto, para não me perder. Ele fala sobre a estética do texto também, o embelezamento das palavras, que seria a escolha das palavras. E ele fala sobre o vício, que são os vícios, né? A gente tem, assim como nós temos os vícios de linguagem, nós temos os vícios de escrita, que é, por exemplo, a redundância, que é repetir ideias ou repetir palavras. Nós temos uma série de vícios de escrita que a gente precisa reler o texto e ir mudando e consertando para que a estética do texto fique boa. Enfim, dessa forma é que só que vai produzir frutos, né? A beleza e o fruto, que é o entendimento. Bom, eu espero ter ajudado. Esse texto é do padre Antônio Vieira. Estou tentando colocar na referência teórica dele aqui. O Sermão da Sexagésima foi proferido na Capela Real de Lisboa em março de 1655. É a obra-prima
da Sermonística de Padre Antônio Vieira. Nele, o pregador teoriza sobre a arte de pregar, propondo a primazia do conceito da ideia sobre o jogo de palavras, que é o conceptismo e o cultismo. Quando a gente estuda linguística, quando você vai estudar argumentação, estética das palavras, você estuda isso, que é muito importante para o seu texto, principalmente para um texto acadêmico, né? Então, leia, é um texto grande, mas vale a pena fazer como eu fiz, pegar alguns trechos e ir refletindo sobre esses trechos. Espero ter ajudado. Eu fiz esse vídeo com o incentivo da Lei Aldir Blanc do governo do estado de São Paulo, que é uma lei de incentivo aos artistas, incentivo à cultura. Então, eu fico aqui com os meus agradecimentos ao estado de São Paulo, a essa lei que veio ajudar tantas pessoas que promovem a cultura no nosso país. Muito obrigada.